Filhos e filhas da luz, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que alegria hoje poder estar com você, vivendo o nosso programa Momento de Luz. Hoje, quarta-feira de muita chuva aqui na cidade de João Pessoa. Quarta-feira conhecida na liturgia da igreja como sendo quarta-feira de trevas. Nós lembramos nessa Semana Santa os dias grandes, onde nós lembramos a paixão do Senhor. Hoje o Evangelho vai nos chamar a atenção sobre a traição de Judas, que entrega Jesus de Nazaré por 30 moedas de prata. Vamos refletir sobre isso hoje no Evangelho, para que a gente possa, nesta quarta-feira de cinzas, preparar o nosso espírito, nos prepararmos espiritualmente, para que a gente possa viver uma abençoada e feliz Semana Santa. A você, a paz de Jesus, que a graça de Deus possa lhe alcançar. Vamos rezar Nossa Senhora, Nossa Mãezinha do Céu, como a gente faz todos os dias aqui, o meu altarzinho preparado nesta quarta-feira de trevas. Vamos pedir a Nossa Senhora para que nos livre de toda traição, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou também rezar agora a oração de São Bento. Na Semana Santa nós temos a cruz como sendo um centro para a nossa reflexão, porque Jesus disse, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aqui está a Santa Cruz. Então vamos rezar a oração de São Bento, que é uma oração muito poderosa, rezar assim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno, em nome do Senhor Jesus. Vamos então hoje fazer este nosso programa a partir do Evangelho de hoje, que a liturgia nos propõe para a gente meditar. Hoje nós lembramos a traição de Judas, que trai o Mestre Jesus. Preste atenção então na palavra de Deus, o que hoje a palavra quer nos chamar a atenção. Recebe esta palavra nesse momento de oração. Ao redor da mesa, na última ceia, Jesus anuncia que um dos 12 ele vai trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Como viver esse evangelho no dia de hoje? Uma pergunta atravessa o coração dos discípulos: Senhor, serei eu? Cada um começa a olhar para dentro de si. Essa é uma atitude muito importante na vida espiritual. Não apontar o dedo primeiro para o outro, mas examinar o próprio coração. Estamos nos aproximando da paixão do Senhor e este evangelho nos convida a revisar nossas escolhas. Será que eu também estou envolvido em sua paixão, morte e ressurreição? Ou só acompanho Jesus de fora e de longe? Será que eu estou envolvido na paixão do Senhor? Qual é o meu envolvimento nesse período de Semana Santa, onde eu sou chamado a fazer um momento de reflexão, a pensar sobre a minha vida? A Semana Santa não é um teatro que nós participamos. A liturgia ela é muito dinâmica, a entrada de Jesus que entra no domingo de Ramos em Jerusalém, aí depois todos os dias que a gente vai tendo a cada dia. Ontem no Santuário Mãe Rainha a gente teve o mutirão de confissões, mais de 200 pessoas ali foram confessadas e hoje nós contemplamos o Cristo Jesus que é traído por Judas Iscariotes lá no horto do Monte das Oliveiras. E Jesus ele é traído por Judas apenas com um beijo. A traição de Judas contra Jesus de Nazaré. Então a gente, quando ler o Evangelho e ver esta reflexão falando sobre a traição de Judas, nós também somos chamados a pensar. Eu hoje, como cristão, eu traio Jesus de que forma hoje? Quais são as formas hoje que nós traímos Jesus? Nós traímos Jesus hoje quando nós negamos que Jesus é o Senhor, quando nós não defendemos a nossa fé. E quantas vezes nós traímos Jesus quando nós não temos fidelidade, quando nós não temos segurança de defender a fé cristã e dar testemunho de Jesus. A gente hoje é comum escutar, por exemplo, alguém dizer assim: olha, religião é como que jogo de futebol. Olha a relativização dos valores da nossa fé cristã. Religião é como jogo de futebol, porque cada um tem a sua. Claro que nós temos que respeitar a religião do outro, respeitar o outro, mas a gente pode deixar de dar testemunho de Jesus, testemunho da nossa fé. Eu sou padre porque eu acredito no nome de Jesus. Você que está me assistindo agora, creio que você crê no nome de Jesus. Então nós
Não podemos trair Jesus como Judas. E a gente trai Jesus hoje quando a gente deixa Jesus de lado, quando a gente não testemunha a nossa fé e a gente não se compromete com Ele. Então hoje a palavra de Deus nos faz esta reflexão. O dia de hoje também é muito conhecido na igreja como quarta-feira de trevas. É o dia que Cristo está no Monte das Oliveiras e ali ele vive a sua agonia naquele monte onde hoje Jesus, no seu sofrimento, vivendo o abandono, vivendo a solidão, Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vivamos esta quarta-feira santa como um tempo de reflexão e de reaproximação para com Deus, nosso Pai. Aproveito já esse momento para dar um recadinho para falar de Senos, que anuncia no programa do Padre Nilson Nunes, e dar uma dica para você que está precisando fazer o tratamento da sua visão. Sua visão é um dos bens mais preciosos que você tem e na hora de você fazer uma cirurgia de catarata, você precisa ter um especialista certo. Eu indico para você Dr. Daniel e sua equipe da Senos. Centro de Olhos Strop é referência na Paraíba por mais de 50 anos, mais de 30 mil cirurgias realizadas com segurança e tecnologia. Tem uma equipe de profissionais qualificados e um bom preço para que você possa realizar o seu tratamento. Realize agende a sua avaliação, e você vai cuidar da sua visão. Senos está em João Pessoa, em frente ao Liceu Paraibano, aqui no centro, pertinho da Lagoa, você tem Senos, mas você também tem lá em Cajazeiras e lá em Patos, para você que está aí no sertão. Eu indico para você Senos, cuida bem da sua visão, tá bom? Meu querido irmão e minha querida irmã. A palavra de Deus, amados e amadas, nos chama a atenção para que a gente volte-se para Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Preste atenção, eu devo me voltar para Deus enquanto é tempo. Depois pode ser tarde demais. Por exemplo, enquanto eu tenho inteligência, eu tenho a mente, eu estou sadio, eu posso caminhar. É tempo da gente se voltar para Deus e buscar Deus para a gente praticar a fé. E a gente praticar a fé, vivendo a fé na igreja, na comunidade. Amanhã nós iniciaremos o Tríduo Pascal, que é um momento muito forte dessa Semana Santa. Essa Semana Santa não é um feriadão qualquer, é para você se voltar para Deus. Então amanhã tem Missa da Luz, sexta-feira tem a celebração 15 horas no santuário, sábado tem Vigília Pascal, domingo de Páscoa você é convidado a estar no santuário comigo. E a TV Arapuã vai transmitir a missa das 7h30 da manhã. Tempo que nós vivemos de reflexão. Vamos então ver esta reflexão sobre Judas que trai Jesus de Nazaré. Quais as traições hoje? Como nós traímos Jesus hoje? Nos parecemos com Judas ou como Jesus que se entrega, o servo sofredor? O Padre Bruno fala sobre isso, preste atenção. Durante os relatos da paixão, nós vamos vendo que dois personagens, dois discípulos de Cristo, eles cometeram graves erros. O mais conhecido, o grande erro de Judas, a sua traição, em que ele vende Jesus por apenas 30 moedas de prata, uma traição impressionante. Mas há um outro discípulo, muito importante também, o principal dos apóstolos, que é o apóstolo Pedro, que ele nega Jesus 3 vezes, uma atitude um pouco semelhante também. Ele diz que não conhecia Cristo, ele abandona Jesus. Ambos, de alguma maneira, traíram Cristo, negaram a Cristo, mas o que aconteceu, o desfecho final da vida de um e de outro foi completamente diferente. Judas, que tinha sido chamado por Deus, por Cristo, para ser um grande apóstolo, um grande santo, ele coloca tudo a perder quando então ele desconfia da misericórdia de Deus. Ele começou a achar que talvez que o seu pecado não tivesse perdão, então ele acabou tirando a própria vida num ato de desespero. Mas Pedro não. Pedro, que entendia a profundidade do seu pecado, quando ele viu Jesus sendo preso, e Jesus ele olhou no olho mesmo de Pedro, e sem dizer uma palavra sequer, diz o Evangelho que Pedro chorou amargamente. E nesse ato a gente reconhece que Pedro, de fato, entendendo a profundidade do seu pecado, ele olhou
não para o drama do pecado, não para a grandeza do pecado, mas para a misericórdia de Deus. E depois dos acontecimentos da cruz, depois da ressurreição, Cristo, ele olha para Pedro, né, e diz: Simão Pedro, tu me amas? E aquelas 3 negações de Pedro foram como que restauradas, reparadas, pelas 3 afirmações de amor que o apóstolo pôde fazer. Então, a grande diferença entre Pedro e Judas não é na traição enquanto tal, porque ambas foram grandes pecados, mas é que Pedro, ele confiava na misericórdia de Deus, ele não ficou prostrado diante do seu pecado, mas ele se reergueu e abraçou a misericórdia. Enquanto que Judas não confiava na misericórdia de Deus, não achava que o seu pecado podia ser perdoado e acabou caindo num grande desespero. Que ensinamento isso aqui nos traz, né? Quando diante de uma falha, de uma falta muito grave, a gente começa a desconfiar das intenções de Deus para conosco, como se a única coisa que Deus quisesse seria, porventura, nos condenar. Caros irmãos, o desejo de Deus, diante de uma queda nossa, não é outro senão nos reerguer, independentemente daquilo que possamos ter feito, e nos dar, a partir de então, uma vida nova. Quando Pedro ele toma consciência da sua falta, o arrependimento, e então recorre novamente a Cristo, ele é recebido de braços abertos por Deus. Que bonito, não é? Também nós, às vezes, traímos Jesus quando nós cometemos as nossas infidelidades. Então, o Padre Bruno pontua aí 2 personagens da Sagrada Escritura, onde nós vemos que traíram Jesus no sentido de negar a Jesus. Só que Pedro, ele nega Jesus, mas logo ele se arrepende, ele se coloca diante do Mestre, ele se penitencia diante de Jesus, ele clama por misericórdia quando se entrega ao Senhor e diz: Senhor, sabes tudo sobre mim. E Jesus o torna príncipe da sua igreja. Já Judas não. Judas não buscou a misericórdia, não se arrependeu e por isso ele mesmo comete o suicídio, ele tira a sua própria vida. Na vida da gente é assim, a gente peca, tantas vezes nós traímos a Jesus quando não damos testemunho dele, mas a gente pede perdão e pede misericórdia. Por isso que a Semana Santa é um período muito marcado pelas celebrações penitenciais, onde a gente confessa os pecados e recebe o perdão que vem de Deus. Deixa agora falar sobre a Muticá, que anuncia no programa do Padre Nilson Nunes, a Muticá, que é do grande amigo o Joseli. Tem coisas na vida que a gente não esquece, como o primeiro carro, o atendimento de quem realmente se importa com você. A Muticá é assim, uma loja de veículos revisados com baixa quilometragem, prontos para você sair dirigindo com toda segurança. O diferencial está exatamente no jeito que se tem de ser bem atendido lá do Joseli, com toda a sua equipe, com disponibilidade para acolher você. Você é bem atendido presencial, você indo, fica na estrada de Cabedelo, ao lado do Ferreira Costa, mas também você pode acessar o Instagram da Muticá, é muito fácil, @muticá_jp, e você vai ter todas as informações, você vai ver o carro que você já precisa ter. Ou então pode ligar, tem um telefone aqui, ó, 99869-4420, e você vai descobrir o carro que você está precisando. Tem uma variedade mesmo, o Joseli está sempre com toda esta alegria para acolher você. Eu digo porque comprar um carro é a realização de um sonho, é um equipamento de trabalho, né? Todo mundo deseja ter um carro para você sair para trabalhar, para suas atividades, para fazer uma viagem com sua família. Então o Joseli, ele cuida disso para que você realize o sonho de comprar o seu carro. Vai lá no Shopping do Automóvel Muticá, a primeira loja ao lado do Ferreira Costa, na estrada de Cabedelo. Abraço, Joseli, Deus abençoe a você. Não sai daí, vamos fazer o nosso rápido intervalo e a gente volta já com o nosso momento de luz, tá bom? Quarta-feira de trevas da Semana Santa, que a gente chama. Havia uma tradição antigamente de que na quarta-feira de trevas as pessoas elas eram tão rigorosas em guardar esse dia que muitas chegavam a nem tomar banho porque tinham medo de se entrevar. Eu escutava muitos antigos dizer: olha, quarta-feira de trevas tal.
Na verdade, esta preocupação em guardar a quarta-feira de trevas para os antigos é o respeito com a Semana Santa, porque lembra a agonia de Jesus lá no horto do Monte das Oliveiras. Diz a palavra que Jesus já sabia o que se aproximava dele, ele se aproximava da cruz, ele sentia que algo ruim estava para acontecer. Ele chorou e ele suou sangue. E ali ele viveu a sua agonia, o abandono. Todos tinham deixado Jesus, todos tinham ido embora e o próprio Jesus, sentindo vazio, ele disse: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Era noite escura na vida de Jesus. Hoje também nós podemos passar por essa mesma situação, pelas noites escuras da vida. Mas a gente nunca pode perder a fé, a confiança de que nós temos um Deus que está conosco, esta confiança de que Jesus, mesmo vivendo a sua agonia, mas ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a sua vontade. Deixemos que a vontade de Deus aconteça na nossa vida e neste dia de quarta-feira de trevas, nos voltemos muito mais para Jesus, para que amanhã a gente possa viver quinta, sexta e sábado, o tríduo pascal, como sendo um momento muito especial para o nosso crescimento espiritual na Igreja de Jesus. Hoje chegou uma nova empresa que quer anunciar no programa do Padre Nilson Nunes, não é isso? Falar da Glass Ótica. Você quer enxergar melhor? Então eu vou dar uma dica para você. É muito bom quando a gente quer enxergar bem. Você quer ainda fazer alguém feliz? Na Glass Ótica você tem uma ótica que vai orientar você. Você pode comprar um par de lentes, tá certo? E aí você vai cuidar muito bem da sua visão, você vai ficar muito melhor. Você vai ter várias lentes simples, você vai ter lentes multifocais, tudo isso para que você possa. Então vai lá hoje mesmo, visita esta ótica e você vai ter um atendimento diferencial para você. Leva um amigo, leva a família e eu quero indicar para você Glass Ótica, tá certo? Você vai ter mais conforto, mais tecnologia, você vai ter um estilo que vai se adaptar com a sua visão. Está tendo promoção, tempo limitado, então você pode ligar agora e você pode agendar o seu exame de vista computadorizado e você compra o óculos que você deseja. Tem um telefone aqui, 8399 800 0039. São 3 lojas aqui na Lagoa, no centro da cidade, em Mangabeira e também tem em Campina Grande. Visita lá, Glass Ótica, eu indico para você, tá bom, povo amado de Deus? Seja luz. É isso aí, amados. Cada Semana Santa a gente vai refletindo sobre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão de Cristo. Quando a gente olha para a paixão de Cristo e a gente vê o Cristo sofrido, mutilado naquele Calvário, e a gente lê os relatos da paixão de Cristo nos evangelhos que tratam sobre esse relato, a gente fica imaginando quanta traição, quanta ingratidão do ser humano em desprezar o Mestre Jesus. Então, cuidado hoje para a gente não desprezar Jesus. Onde Jesus está? Ele está vivo, está ressuscitado, Ele está no meio de nós. Então vamos viver nesta Semana Santa esse tempo muito forte de entrega a Deus. Falando de entrega agora, eu gostaria de poder rezar com você, me colocar diante do Senhor e pedir a Nossa Senhora, a nossa Mãezinha do Céu, para que ela possa interceder por cada um de nós. Quando todos tinham ido embora, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, vivendo a sua paixão, a sua solidão, Maria estava presente e ela esteve até o pé da cruz. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e que as noites escuras da nossa vida, elas sejam transformadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus de infinita bondade abençoe esta água, tocando com suas mãos santas, suas mãos sagradas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome desta água com muita fé e muita devoção. Agradecer a Deus, porque nós estamos aqui
mais um dia para rezar, para falar de Deus. Viva esta quarta-feira santa em Deus e eu quero lhe abençoar em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde, lhe ilumine, volva-se olhar de bondade, concedendo bênção e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz de Jesus, Deus lhe abençoe e seja luz.